Pessoal, boa tarde, alunos do terceirão, saudade de vocês. Quanto tempo, hein? Pois é, infelizmente estamos preso nessas pandemias ainda, né? E espero que logo a gente possa voltar às atividades, ok? Pessoal, a partir de agora a gente vai usar o Classroom, né? Então vai ficar um pouco mais fácil esse diálogo, colocar vídeos aí e tal. E esse primeiro eu vou corrigir, vou falar um pouquinho sobre a avaliação do primeiro bimestre, ok? Vou comentar um pouquinho sobre as avaliações. Teve bastante gente que não fez, hein? A sala é pequena e metade ainda não fez. Olha lá, hein? Muito bom. E mesmo os que fizeram, ainda assim tiveram, né, um resultado não muito satisfatório. Então vamos, para a gente ter o aprendizado aí, vamos, de certa forma, né, então entender o raciocínio. A gente está falando sobre eletricidade. Continuem assistindo as aulas lá do Centro de Mídias, muita coisa foi falada lá também, tá bom? Legal, muito jóia. Bom, então vamos começar, né? Vou pegar aqui uma pessoa que acertou quase tudo, né? Mas falta só essa primeira questão aqui que ela errou. Vamos lá. Normalmente se ouve falar dos perigos de alta voltagem em dispositivos elétricos. Todavia, uma alta voltagem, ou seja, uma voltagem muito alta, 3.000 volts, 5.000 volts, pode não significar grande quantidade de energia se... Pessoal, questão do Enem, hein? Eu cheguei a falar em sala de aula. A voltagem não é o essencial para um perigo de choque elétrico, ok? O problema principal, tá, é a corrente elétrica. O perigo é a corrente elétrica for alta, quantidade de elétrons passando, tá? Muitos elétrons passando, eles podem interagir muito num corpo humano, por exemplo, tá? Então a voltagem pode ser alta, mas se a corrente não for alta, não tem perigo. Então o problema maior é a corrente elétrica aí, ok? Na questão 2 aqui, ó, tinha lá um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola. Ele resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com extremidades descascadas, ele faz seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Então tem 7 formas diferentes aí. Pessoal, a pergunta é, né, em qual delas, né, vai acender a lâmpada? Galera, lembra que nós temos que ter 2 pontos, né? No caso da pilha, o negativo e o positivo. E tem que estar em contato com a lâmpada, essas 2 extremidades aí, né? Então veja só, na primeira, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a definição, talvez melhor para vocês. Na primeira aqui, veja, é uma ligação que vai sim, né? Vai conseguir, né, ligar a lâmpada. Por quê? Veja, nessa parte de baixo seria o negativo. Está ligando numa parte da lâmpada, que essa parte envolve a parte de metal aqui em volta, e a outra, que é o positivo, está na parte de baixo. São os 2 polos da lâmpada, né? Um deles é a parte de baixo e o outro é esse contato lateral. Quando a gente rosqueia uma lâmpada, lembra que tem a parte do fundo, que é um dos contatos, e a parte onde você está fazendo a ligação, né? Então, essa é uma ligação que acenderia. Então, o 1 é. O 2, não. Por quê? Ele está no negativo embaixo, ótimo. Aqui está muito bom, beleza. O problema é que não está ligando no positivo. Tá vendo essa parte de baixo aqui? Seria o positivo. Tá ligando na parte de fora aqui, né? O positivo, o negativo sim, aqui ó, deu certo, é o positivo, e o negativo bem no meio, beleza. O negativo, né, ele é toda a parte de baixo, mas o positivo é só essa parte aqui. Então o 2 não estaria ligando, tá? O 3 é o que eu falei, é o contrário do 2, tá para cima. O positivo é só essa haste aqui, ele tá ligando embaixo. A parte lateral está ligando com o negativo, é toda a parte de baixo. Funciona, tá? Então 1 e 3 por enquanto. No 4, por que não? Está ligando um dos lados no positivo. Ok, mas e essa parte de baixo? Está ligando no meio da pilha, né? Não tem o contato com o negativo aqui. O 4 é totalmente fora. O 5, veja, está ligando aonde aqui, né? Na lâmpada, no vidro, né? Não tem eletricidade aqui.
O 5 totalmente descabido. A parte de baixo aqui, ok. A parte de cima teria que estar nessa parte lateral e não no vidro, né, da lâmpada. O 6 aqui, por que não? Porque eu tô, no caso aqui, né, estaria em curto, ou seja, eu estou ligando o negativo aqui e o positivo. Os dois estão no mesma haste lateral, tá dando em curto. Precisaria ligar na parte de baixo, né? Um na parte lateral, um na parte de baixo. Os dois ligando nas partes laterais, você tem um contato só, né? E essa aqui sim, por incrível que pareça, né? Apesar de estar deitada a lâmpada aqui, mas essa parte lateral está pegando no positivo. E a parte de baixo da lâmpada está vindo e ligando no negativo. Portanto, seria uma ligação que funcionaria tranquilamente. Então, 1, 3 e 7 são os possíveis acessos aí que a lâmpada vai ligar. Galera, questão do Enem também, tá bom? Outra questão aqui, os manuais dos fornos de micro-ondas desaconselham, sob pena de perda de garantia, que elas sejam ligadas em paralelo junto com outros aparelhos eletrodomésticos. Ou seja, numa mesma tomada eu vou ligar só um aparelho. Ele não quer que você liga mais coisas, né? Não é aconselhável, tá bom? Olha lá, por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como benjamins, os T, né? A gente fez ligação aí na escola várias vezes em T, mas não é aconselhável que o micro-ondas seja ligado. Por quê? Devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos. Os riscos citados são decorrentes da corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar. O aparelho micro-ondas, ele puxa muita energia, né? A voltagem é alta e, consequentemente, a potência é alta e, consequentemente, a corrente, a quantidade de elétrons passando é muito alta. E aí a corrente elétrica que pode causar choque, que pode causar os efeitos Joules, né? Aquecimento, e pode derreter a tomada aí em questão, tá? Muito bem. Outra questão. Um eletrodoméstico que vem em seu manual as seguintes especificações: 220 W, watts, lembra que o W é o watts? E 127 V, 127 volts, né? Lembra? Watts é a potência, então a potência dele é 220 watts. 127 ou 110, né? É a ligação nossa da rede elétrica, em volts, né? Então, a alternativa correta, a potência dele é 220 watts. Lembra que o watt sempre é a potência, o quanto ele pega de energia e transforma. Se esse eletrodoméstico for uma lâmpada, transforma em luz. Se for um chuveiro, transforma em calor. Se for um secador de cabelo, transforma em calor e ventilador, lá o vento. Enfim, potência é o quanto ele transforma a energia em outro tipo de energia. Quanto que ele faz isso muito rápido, né? Então a potência é de 220 watts quando ligado a uma tensão de 127. Se eu ligar uma tensão maior, ele não suporta, ele vai queimar. Numa tensão menor, ele não vai funcionar muito bem, é fraco. Ok? Potência watts, tensão volts. Lembra sempre disso, né? A tensão é o que nós temos na nossa rede elétrica, é o que vem das usinas, o que chega nos postes, nos transformadores, ou é 127, né? A gente fala 110, que é a média, ou 220, são duas tensões diferentes. Potência em watts é o quanto o aparelho está usando para transformar aquilo em energia. No caso da última questão, um chuveiro com as especificações 5.500 watts, olha lá a potência dele, 5.500 watts, quando ligado numa tensão de 220 volts, fica ligado por 1 hora. Então vamos dizer que esse chuveiro fica ligado 1 hora. É correto afirmar que em 1 hora ele vai gastar 5.500 kWh? Não, veja que aqui está em kilowatts, aqui está em watt. Seria 5.500 watts hora, ou 5,5 kWh. Então aqui foi uma pegadinha, mas, né, bastante correto. Tem que prestar bastante atenção. Aqui está em watt, né? Aqui está em quilo é 1000, né? Então, se fosse só watt hora, beleza.
Se fosse 5.500 watt-hora, estava certa essa questão, nessa alternativa. Como é em quilowatts, teria que dividir por 1.000, daria 5,5. A correta aqui, então, a 2, por que é essa aqui? Vamos rapidinho lembrar que o cálculo que a gente faz, né, é que a potência de um aparelho é igual a voltagem vezes a corrente, né? Lembrar dessa nossa formulinha aqui. Potência é igual a voltagem vezes a corrente. Se ele tem 5.500 watts de potência, né? Significa que a voltagem é 220 volts. Eu tenho qual corrente elétrica? Então, o que eu não sei é minha UI. Eu vou passar o 220 dividindo. Eu tenho, então, 5.500, né, dividido por 220 é igual a corrente elétrica I. Então, esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Quando eu faço essa divisão, 5.500 dividido por 220 dá 25 amperes, né? É a nossa corrente elétrica. Então está correto essa alternativa aqui, né? Seria correto que ele está ligado numa tensão de 110? Não, ele está ligado no 220. Ele tem que ser ligado no 220. Em 1 hora vai gastar 220 volts de energia. Lembra? A voltagem é a tensão da corrente que está na nossa tomada. Não tem a ver, né? Passará uma corrente de 50 amperes? Não, é de 25, como a gente calculou ali. Ok? Galera, espero que vocês estejam bem, se cuidando aí. Preste atenção, a partir de agora a gente vai usar mais essa ferramenta aqui, tá? Alguns videozinhos aí e vamos estudar. Pouca gente fez aí, teve uma galera aí que não fez atividade nenhuma, né? Não fez atividade nenhuma de física, não fez a prova e de nenhuma outra disciplina. Pessoal, não é porque tá em pandemia, ninguém tá de férias não, hein? Vamos estudar. Terceirão, velho. Enem esse ano, ok? Bons estudos a todos. Abraço.